Bom dia, tudo bem? Vou fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você se considera uma pessoa estressada? Então, antes de eu me apresentar, eu vou convidar você a fazer um pequeno exercício comigo de 3 minutos de atenção plena. E depois desse exercício, a gente vai conversar sobre ansiedade e sobre estresse e várias doenças que são derivadas do estresse. Vou pedir para o Euri. Euri, coloca um pedacinho, coloca uma introdução para mim. Comece levando a sua atenção para o seu corpo como um todo. Veja se é possível observar as sensações ao longo do corpo. Talvez o contato dos pés com o chão, a posição do corpo no espaço, as sensações ao longo do corpo como um todo. Observe também se há pensamentos, eventualmente um fluxo de pensamentos que vai e vem. Apenas tome consciência de que ele está ocorrendo nesse momento, tentando não se envolver com ele. Observe também se há alguma emoção presente agora, nesse momento. É como se eu fizesse uma breve checagem de como estou agora. Sensações, pensamentos, emoções. Agora, o convite é que você vá levando a sua atenção para a sua própria respiração. Por alguns instantes, simplesmente esteja presente no ir e vir da sua própria respiração. Talvez observando os movimentos, talvez as sensações, deixando sempre com que a respiração flua livremente, naturalmente. Repousando a sua atenção em cada inspiração e em cada expiração. No ar que entra e no ar que sai. Aos poucos, vá levando novamente a sua atenção para o corpo como um todo. Volte a tomar consciência da posição do seu corpo no espaço, dos contatos, das sensações. Observe com curiosidade se ainda há pensamentos, emoções que estejam presentes no seu corpo ou na sua mente. Tentando manter uma atitude de curiosidade ao que vai emergindo a cada momento. Observe também os sons do lugar onde você está. Os sons próximos, os sons distantes.
a temperatura. Você pode perceber também a luminosidade que entra pelos olhos, mesmo que fechados. E quando estiver confortável, volte aos poucos a abrir os olhos. Agora sim, bom dia! Meu nome é Sueli Matos e eu queria saber se você se considera uma pessoa ansiosa. Eu sou psicóloga, sou terapeuta do treinamento de biofeedback também e de meditação clínica, e a gente vai falar sobre ansiedade, sobre estresse e sobre várias ferramentas que nós temos para gerenciar essas emoções, essas dificuldades que a gente tem no dia a dia. E gostaria que você soubesse que existe muita coisa legal aí para a gente fazer. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Euri. O Euri é que dá técnica. Euri, você se considera um rapaz ansioso? Sim? Sério? Pra caramba! Olha só, apesar de que isso é bem comum, né? Antigamente não se falava tanto sobre ansiedade, mas hoje em dia quase todo mundo fala que tem ansiedade, né? Eu também já passei por isso por um bom tempo, só que a partir da meditação, viu, Euri? A partir da meditação, dos exercícios de respiração, eu encontrei um equilíbrio e é muito legal. Todo programa eu vou fazer alguns exercícios. Aí, Euri, se você quiser fazer junto, eu sei que você está aí super atarefado sempre, né? Mas se você quiser fazer junto. Então, vamos falar um pouco sobre alguns sintomas que a gente tem por conta da ansiedade. Então, existem vários sintomas. Alguns caracterizam mais como uma síndrome do pânico, né? Uma crise de pânico, na verdade. Síndrome são várias crises. Então, quando você pode ter uma crise de pânico na vida e depois não ter mais. Então, existem alguns sintomas que eles são mais característicos do pânico. Tem alguns sintomas que são mais característicos de uma crise de ansiedade. Tem aquela ansiedade generalizada. Então, nós temos vários sintomas e várias características diferentes também. Então, vamos começar com um que eu acho que muita gente se identifica, que é a taquicardia. Muita gente, do nada, tem uma taquicardia, não sabe por quê. Nossa, meu coração está batendo rápido, está batendo forte. Muitas pessoas suam, muitas pessoas passam mal. A qualidade dos pensamentos também, aquele pensamento que vem. Geralmente a gente fala que quem tem muita ansiedade geralmente tem pensamentos catastróficos. Então, a gente pensa sempre o pior, né? A pessoa que tem ansiedade, ela pensa sempre o pior, como se sempre o pior fosse acontecer. E, na verdade, na maioria das vezes, não acontece. Mas e aí? Você, com todos esses sintomas, o que você faz para tentar amenizar isso? Você já chegou a pensar sobre isso? Como que é? Você faz terapia? Você já fez? Já ouviu falar? Tem algum preconceito em relação a, por exemplo, tomar uma medicação? Por que eu estou falando isso? Porque algumas características da ansiedade, se é uma ansiedade mais severa, é muito importante que a pessoa faça um tratamento adequado. Então,
muitas vezes, realmente precisa tomar uma medicação até você se estabilizar. Então, teve uma crise de ansiedade, teve uma crise de pânico. Essas crises estão se repetindo. É claro que muitas pessoas têm resistência a fazer esse tratamento, que seria um tratamento psiquiátrico, visitar o psiquiatra, falar tudo o que está acontecendo, porque geralmente a gente tem uma ansiedade que é uma ansiedade natural. Todo mundo tem uma ansiedade natural e isso é perfeitamente normal. A questão é que quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar a nossa vida, quando ela começa a causar sofrimento. Então, é aí que você tem que buscar ajuda. Se você está nessa parte desses sintomas mais severos, que são mais caracterizados por uma síndrome do pânico, é bem interessante você procurar o seu médico, porque essa resistência à medicação, ela não tem um fundamento, porque a pessoa às vezes ela fala assim, eu vou tomar essa medicação para o resto da vida. Não necessariamente. A medicação, ela tem a função de te estabilizar, te dar uma qualidade de vida e depois, obviamente, você vai fazer uma junção dessa medicação, você vai fazer uma terapia e você vai participar de muitas ações terapêuticas. Isso é muito importante, procurar essas ações terapêuticas e complementar esse tratamento, porque a gente precisa ajudar o médico. Então, o médico dá a medicação e a gente faz o quê? Terapia, meditação, exercício físico e várias outras coisas que a gente vai conversar aqui nesse programa. Então, esse programa hoje é estreia. Muita gente está me ouvindo pela primeira vez. Há algum tempo atrás eu tive um programa aqui, tive por um ano programa aqui na Rádio Vibe Mundial. Então, quem não me conhece, eu sou Sueli Matos, eu sou psicóloga e sou terapeuta, faço treinamento de biofeedback, que é justamente voltado ao treino para o gerenciamento da ansiedade e do estresse, e também trabalho com a meditação clínica, que nos próximos programas eu vou explicar direitinho o que é biofeedback, o que é meditação clínica, o que a gente pode fazer. Agora, eu te digo uma coisa, a respiração, ela é a chave de todos os sintomas que a gente tem de ansiedade. Se você ainda não pensou nisso, se você ainda não começou a pensar na respiração, comece a pensar. Por que eu vou te falar isso? A gente olha hoje em dia na internet e o que mais tem são exercícios de respiração. Porém, o que acontece? Alguns tipos não são tão indicados para ansiedade. Então, se você está no momento ansioso e você prender a sua respiração, porque eu vi na internet que prendendo a respiração eu me acalmo. Pode acontecer de você ficar mais nervoso, mais nervosa, porque você não está conseguindo se acalmar. Então, por isso que é importante saber respirar, entender como que funciona o seu corpo, porque a ansiedade, o estresse, não está só nos nossos pensamentos, está no nosso corpo. O nosso corpo reage o tempo todo. Então, é importante a gente conhecer o nosso corpo. Tudo bem? Espero que você esteja se identificando com esse assunto. A gente tem um tempinho curto, a gente não tem muito tempo para conversar. Então, eu quero falar para vocês, fazer só um enunciado do que é a meditação clínica. A meditação clínica, ela foi elaborada especialmente para o ambiente clínico. Quando a gente fala em meditação, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não consigo meditar, eu tenho que tirar os pensamentos da cabeça, é muito difícil. Justamente por isso, a meditação, ela precisa de um tempo grande de treino. A meditação tradicional, filosófica. A meditação clínica, ela foi idealizada justamente para ser trabalhada em consultório, no ambiente clínico. Embora ela também seja usada na educação, mas nos próximos programas eu vou explicar direitinho o motivo disso, tá bom?
Então, a meditação clínica, se você não sabe meditar, tem resistência, tem dificuldade, então a meditação clínica é a melhor opção nesse momento, se você está passando por uma questão de ansiedade. Eu trabalho com meditação clínica e também trabalho com o biofeedback. O biofeedback é muito legal. O biofeedback é como se fosse uma meditação dentro de um programa de computador. Então, você vai colocar sensores no seu corpo e o computador vai dizer para você como que você se sente naquele momento. E aí ele vai te guiar com exercícios de respiração corretos e a forma que você vai fazer essa respiração. Ele vai te guiar e ele vai te mostrar se você está respirando certo, se você não está. E você vai ver no gráfico, na sua frente, no computador, se a sua respiração está dando resultado ou não. Então, é um treino. E eu falei muito rapidamente do biofeedback e da meditação clínica. Não deu tempo de eu falar todas as coisas que eu pensei em falar nesse programa, mas tudo bem, porque sexta-feira que vem, às 6 da manhã, a gente vai falar mais, mas ainda não acabou não, tá bom? Eu vou trazer, nas próximas semanas, eu vou trazer pessoas que falam sobre o gerenciamento da ansiedade. Pode ser, por exemplo, se você faz exercício físico, se você faz algum outro tipo de meditação, tudo isso tem que ser levado em consideração. O conjunto de ações tem que ser levado em consideração, tá bom? Eu queria ler para vocês aqui a tradução de uma música. Na verdade, é só um resumo da tradução. E por que eu trouxe essa música? Porque a música também é extremamente terapêutica. Então, eu vou trazer algumas músicas para a gente ouvir e para a gente ter esse momento. Agora, quem está ouvindo pela rádio está ouvindo de manhã. Começa às 6 da manhã o programa. Então, eu sei que você está aí, talvez esteja se deslocando no trânsito de São Paulo, também pessoal do interior. Talvez você já esteja no trabalho, talvez você esteja acordando. E a gente ainda vai iniciar o dia. Para quem está me ouvindo ou assistindo pela Astral TV, em um outro horário, em um outro momento, nos programas eu também vou trazer vários exercícios, e aí é muito legal, porque você pode assistir quando você quiser e fazer os exercícios no momento que você quiser. E quem está ouvindo de manhã, às vezes se eu der um relaxamento muito relaxante, então não precisa fazer de manhã. Você ouve e depois você pode assistir novamente ao programa, tá bom? Antes de eu ler esse resuminho dessa tradução dessa música, eu vou deixar o meu Instagram. O meu Instagram, ele é muito novinho, eu acabei de fazer um novo Instagram. Então, ele está bem no comecinho, só que toda semana eu vou deixar lá exercícios para você fazer, para começar a gerenciar essa ansiedade e também para você entrar em contato comigo para fazer a meditação clínica. A meditação clínica a gente consegue fazer online. Então, quem me ouve que não está em São Paulo, a gente pode fazer online, a gente faz a terapia, não tem problema nenhum. Agora, o biofeedback tem que ser presencial. Então, eu imagino que o biofeedback o pessoal de São Paulo consiga fazer. Então, eu vou deixar aqui o meu Instagram inicialmente. Entre em contato lá comigo, me envie um direct, tá bom? O meu Instagram é o @psi.suelimatos, tá bom? @psi.suelimatos. Eu vou ler agora um resuminho da tradução desta música e eu quero que a gente termine fazendo uma pausa final ouvindo essa música, tá bom? Então, agora eu vou ler um resumo dessa música. Ela diz assim, vou ler aqui para vocês. Aí, Yori, quando eu terminar, aí você pode soltar a música, tá bom? Falta uns 5 minutinhos, né? Vai dar para ler a tradução e terminar com a música. Então, vamos lá. Eu chamo o eco para as estrelas. Minha alma carrega o cosmos em suas marcas. Cada olhar é como uma supernova, momentos que parecem infinitos. Somos como galáxias.
girando e brilhando através do tempo, eternamente conectados. Eu ouço sua voz atravessando o universo, como um vínculo que nunca se desfaz. E, no meio de tudo isso, entre o tempo, o espaço e as estrelas, em qualquer universo, você é meu lar. Então agora eu vou pedir para o Yuri soltar a música. Quem estiver assistindo pela TV, provavelmente não vai poder assistir, porque a música eu acho que não vai ser veiculada, porque é normal isso no formato de TV, tá bom? Mas quem ouvir pelo rádio, quem está ouvindo pelo rádio, ou quem acessou depois, então, bom finalzinho aí de programa e bom começo de dia para quem está aí de manhãzinho, tá bom? Até a semana que vem.